Deus permitir que o diabo mate cristão? Permite ou não? Hein, irmão? Deus permite ou não que o diabo mate os cristãos? Como é que o diabo vai matar os cristãos? Usando o próprio homem ao seu serviço para executar as suas obras. Deus permitiu João Batista ser degolado. Deus permitiu Tiago ser degolado à espada. Deus permitiu vários apóstolos, vários irmãos, desde que ele fundou a igreja até hoje. Muitos vêm morrendo em guardar a fé. Muitos têm morrido, mas têm sido fiel até a morte. Esses que estão morrendo vão ressuscitar no dia que Jesus vier. Os corpos, né? Porque quem morre é o corpo, quem desce à terra. O espírito dos salvos estão em descanso lá no paraíso, aguardando a vinda de Jesus para receber os seus corpos glorificados. Porque o ser só é completo com o corpo. Nós somos seres espirituais. A morte é a separação da parte espiritual e do corpo. E a nossa parte espiritual, depois da morte, ela fica num local de descanso, que é o ser consciente, existindo com consciência lúcida, sóbria, de tudo. Não perde a consciência. Ninguém fica inerte. O que vai à terra, o que está dormindo, é o corpo. Mas o nosso espírito, que é o ser real, está no descanso. Lá no terceiro céu, o paraíso, onde estão as almas de todos os que morreram em Cristo, que são o ser real. E quando Jesus vier, esses espíritos que são os seres reais, que estão lá, que creram, que foram fiéis até a morte do corpo, enquanto viviam aqui no corpo, seus espíritos, na vinda de Jesus para buscar os vivos, os espíritos vão receber o corpo ressuscitado em glória. Aleluia! E aí vão se unir aos seus corpos glorificados. E nós, os que estiver vivos nessa época, nesse momento, nesse evento, vão ser levados ao Senhor com os corpos transformados. Não é esse corpo carnal. Esse corpo vai ser transformado para um corpo espiritual, eterno, imortal, incorrupto, para habitar com o Senhor lá nos céus. Oh, glória! Oh, glória! Ô, irmão, você não tem essa esperança não, irmão? Você não se alegra nessa esperança, não é? Então, meu irmão, deixa Jesus reinar na tua vida. Deixa Jesus transformar o teu entendimento. Porque essa é a esperança do Evangelho, irmão. A sua esperança é ir para a igreja, fazer campanha de vitória, de bênção, de prosperidade. Você não se alegra nessa esperança? Essa é a esperança que o cristão que espera em Cristo tem que esperar, perseverar, ser fiel até a morte, retê-la, não abrir mão dela, para viver essa vida de fé em Jesus aqui, por essa promessa, por essa esperança. Muitos estão aí vivendo a vida, entre aspas, de fé em Jesus pelas coisas da terra. Até agora, esses não ressuscitaram com Cristo. Esses permanecem mortos no pecado, sem o entendimento. Porque todo aquele que é nascido de Cristo, nascido de Deus, ele tem a esperança, se alegra nela, desta vida, deste momento que a igreja está aguardando, protegida, selada pelo Espírito Santo, para o dia da redenção. Oh glória! Ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto isso, nós temos que viver aqui por fé. O justo viverá da fé. E essa fé é em guardar a palavra, ser submisso a Deus, não resistir, não resistir a Deus, mas negar-se, resistir o diabo e fazer a vontade de Deus. E essa vontade é pela palavra, andando, praticando, esperando, confiando na palavra. O justo viverá da fé, mas a fé em Deus pela palavra. Não é essa fé em Deus que o mundo vive aí, dentro dos seus conceitos religiosos. A fé em Deus é em guardar a palavra, é esperar naquilo que a palavra nos promete, a palavra de Cristo. A promessa de Deus para a humanidade está em Cristo. Tudo aquilo que Cristo prometeu é a promessa de Deus para nós e é alcançada por Ele. Nós não alcançamos por nenhum outro meio. O meio, o caminho, a porta é Jesus. Por isso que Deus,
ele permite a atuação do diabo na terra. Amém, irmão? Esse foi o terceiro ensino, a terceira etapa de instrução, mostrando esse propósito de Deus, pelo qual ele permite a atuação do diabo na vida humana. Seja fiel. Sujeitai-vos a Deus. Resistam ao diabo. Tome uma decisão. Jesus disse, quem quiser a vida com Deus de volta, é para todo ser humano que quiser. Porque quem não quiser a comunhão com Deus, permanece morto, julgado e condenado. Mas aquele que quiser essa vida com Deus, converta-se a Cristo, negue-se e siga a Jesus. Chegou um homem uma vez para Jesus e disse assim, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Jesus ele vai dizer para esse homem que era um judeu, ele diz assim, ó, tu tem observado a lei, não é? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Aí o homem chega para Jesus e diz, ah, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Eu cumpro isso. Eu sou um cara bom, eu sou religioso, eu vivo a regra da religião, não é? Aí Jesus disse para ele, tá bom, mas isso aí não te leva a alcançar a vida eterna. Isso é importante você guardar, mas isso não te leva a alcançar a vida eterna. Te falta uma coisa, a mais importante, pela qual você pode ter a vida eterna. O que é, Jesus? Pega tudo que tu tem, vai, vende, dá aos pobres, e depois, vem e me segue, porque eu que conduzo o homem para a vida eterna. A vida eterna é por Jesus, e o homem tem que seguir a ele. Por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que Jesus estava ensinando para esse homem, que ele tinha que se negar dos seus prazeres, do seu entendimento, da sua inteligência, da sua forma de achar que estava em Deus, da sua forma de achar que era bom, da sua forma de achar que a vida era do jeito que ele entendia. Ele tinha que se negar e crer em Jesus. Seguir a Jesus é andar crendo, dirigido, orientado, seguindo, praticando, guardando a palavra de Cristo. Você pode ser religioso, você pode ser bonzinho, fazer milhares e milhões de caridade. Você pode viver uma vida de exemplo na sociedade, mas isso não te leva à vida com Deus. Isso não te leva à eternidade. Porque foi isso que Jesus ensinou aqui, quando ele fala para esse jovem, e isso que eu estou falando está relatado lá em Marcos. Marcos capítulo 17, até o versículo 31. Marcos 17, do versículo 1 ao 31, dá uma lidinha aí nesse contexto, nessa história real, verídica. Quando Jesus vai dizer ao jovem, aí Jesus vai dizer assim, versículo 21, Jesus olhando para ele, o jovem, que perguntou como era que ele poderia alcançar a vida eterna, aí o jovem disse, não, toda ordenança da lei eu cumpro. Que não cumpria. Nenhum homem cumpriu, nem pode cumprir a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Ninguém pode cumprir. Porque o homem está numa natureza corrompida. Ele não se submete à vontade de Deus. A lei veio para mostrar ao homem a sua condenação ao povo judeu. E Deus, através de Jesus, ele mostra ao mundo que o mundo já está condenado no pecado. E mostra Jesus como Salvador, tanto da humanidade como de um povo, nação escolhida de Deus, povo judeu. Porque há uma diferença aí que precisa alguém entender, que o povo de Israel é o povo da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, dentro desse povo que descenderam desses homens, que é o povo de Israel, que Deus levantou e hoje é uma nação. Deus tem uma promessa com esse povo, ainda vai se cumprir, um operar de Deus com esse povo nação. Agora, o trabalhar de Deus com a humanidade através do Evangelho é outra história.
E esta história é a história de por onde o homem pode encontrar a remissão do pecado. Tanto judeu como grego, o caminho para a salvação é Jesus. Deu para entender? Agora Deus tem um tratado particular com o povo chamado Nação de Israel. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus para salvar, seja judeu ou grego. Ou seja, quem é judeu e quem não é. O caminho da salvação é um só. Deu para entender? Tanto judeu como grego, judeu, gentil, todos estão na maldição do pecado. O caminho da bênção é um só, Jesus. Então, Jesus vai dizer para o jovem que veio a ele, procurando saber o que ele faria para alcançar a vida eterna. Jesus vai dizer assim, olha o que está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o jovem, o amou e lhe disse, porque Jesus ama todas as pessoas. Ele disse assim, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me, para que esse tesouro você esteja tomando posse dele, herdeiro dele. Você tem que seguir a Jesus. Não é seguir a tua igreja, não é seguir tua religião, não é seguir tua formalidade religiosa, não é seguir a ordem do teu líder, a doutrina do teu sistema, é seguir a Jesus. É Ele que nos conduz à eternidade com Deus. Agora olha o que diz o versículo 22. Mas ele, o jovem, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas prosperidade. Aquele jovem não estava disposto a viver uma vida com esperança nas coisas do céu. Ele queria viver uma vida com Deus, mas dentro da vida vertical. Aliás, horizontal e não vertical. A vida com Deus, ela tem que ser vertical, para cima, com a esperança, com a promessa, com o futuro, com a minha riqueza lá no céu, não aqui na terra. Este jovem, ele não foi suficiente capaz de abandonar o seu desejo, o seu interesse, a sua busca pelas coisas da terra. Ele não queria compromisso com vida no céu. Deu para entender? Por isso que ele não quis seguir a Jesus. Jesus ficou triste. Por quê? Sabia que a alma desse cidadão iria perecer. Porque seguir a Jesus é a garantia da salvação da nossa alma. Então, meus amados irmãos e amigos, é preciso entender isso. Eu preciso crer em Jesus, me converter a Jesus, não é por nada nesta terra, é pela salvação da minha alma, é pela promessa da vida eterna, é para não perder o amor de Deus que me convida à salvação, porque todos que partem deste mundo, crendo ou não, vai para uma eternidade. E essa eternidade tem dois destinos, ou com Deus ou sem Deus. Mas para o homem, depois da morte, ir para o descanso eterno, ir para o bom lugar, ir para Deus, é através de Jesus. Enquanto ele está vivo, crer e se arrepender. Não adianta depois que morrer, alguém dizer assim, que Deus a tenha no bom lugar. Fulano era tão bom, está no céu com Deus. Na sua mente, porque a verdade não é essa. O céu não é para quem é bom. O céu não é para quem era famoso. O céu não é para quem vive em religião. O céu não é para quem faz obra social. O céu não é para quem é artista. O céu é para todo aquele que creu em Jesus, foi lavado e remido pelo seu sangue, justificado do seu pecado, livre da sua culpa, absolvido do juízo por Cristo. O céu é para todo aquele que crê em Jesus. Quem nele crê vai para o céu, tem a vida eterna. Mas quem nele não crê vai para o inferno, não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. João
3,36. Nenhuma condenação há para os que crê, os que estão em Jesus. Mas quem não está em Jesus, segue para a condenação, o juízo eterno. Romanos 8,1. Jesus disse que quem crê nele, esse sim, tem a vida eterna, não entra em condenação e sai da morte para a vida. João 5,24. Mas quem não crê nele, já está condenado, permanece condenado. João 3,18. Essa verdade é a verdade do Evangelho, que muitos não pregam, porque não agrada ao povo. Essa pregação não agrada ao povo. Muitos estão falsificando o Evangelho, pregando o Evangelho anátema, pregando o Evangelho de vitória, de prosperidade, de riqueza na terra, convidando o povo a encher a igreja para a promessa de prosperidade, de bênção, de vitória na terra. Não pregam a verdadeira mensagem do Evangelho, que convida o pecador a se arrepender, para converter-se a Cristo. Receber não é riqueza na terra, é a riqueza no céu, com o perdão dos pecados, com a promessa de salvação, com a promessa de comunhão e reconciliação com Deus através de Jesus, porque Jesus morreu na cruz, foi para essa finalidade, foi para esse objetivo, não foi para dar casa, carro, nem vida boa de vitória na terra a ninguém. Jesus veio ao mundo e sofreu o castigo que nos traz a paz com Deus. Ele, sendo pobre, ele nos fez rico, mas dá riqueza com Deus. Sendo ele rico, se fez pobre para nos enriquecer, não com riqueza dessa terra, mas com a riqueza da vida com Deus, da prosperidade com Deus, da comunhão com Deus, para estar desfrutando do tesouro eterno guardado para nós lá nos céus. Como Jesus disse, o jovem rico: vem e tu terás um tesouro no céu. Não é tesouro na terra, tesouro no céu, que Jesus Cristo nos garantiu esta vitória, esta bênção, esta prosperidade no céu, não na terra. Na terra, temos que ser fiel até a morte. Na terra, temos que suportar a leve e momentânea tribulação. Na terra, temos que estar aqui, tendo paciência na tribulação, perseverando em oração e se alegrando na esperança de que quando daqui a gente partir, vamos para a vida perfeita em abundância com Deus lá nos céus. Glória! Aleluia! Rapaz, agora, é você que escolhe o teu destino eterno, a vida do ser humano, o destino eterno da humanidade. Não é Deus que decreta, é o homem que escolhe. Escolhe, pois, a vida para que viva e não a morte. Escolhe, pois, a bênção. É o que Deus dá ao homem. A direção, Deus ensina, Deus convida, Deus chama, Deus mostra ao homem o caminho que ele deve andar para encontrar a vida. Mas o homem escolhe o caminho da morte. Dá uma lidinha lá em Deuteronômio 30, 19. Dá uma lidinha lá em Salmos 25, 8 e 12. A palavra de Deus vai dizer que Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Deus não força e nem puxa o pecador a pulso. Do jeito que o homem escolheu, por escolha e deliberada vontade, pecar e se afastar de Deus, é o homem pecador que tem que escolher, por deliberada vontade, obedecer e voltar à comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Jesus não é uma religião. Jesus é o caminho de Deus para o homem. Jesus não é uma religião. Jesus é a porta de Deus para o homem chegar a ele. Jesus não é uma religião. Jesus é a verdade de Deus para o homem sair da mentira do diabo. Jesus não é uma religião. Jesus é a vida de Deus para o homem ter a eternidade com ele quando deste mundo partir. Receba, creia e se converta. A mensagem do Evangelho é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam perdoados os vossos pecados e recebam a remissão em nome de Jesus e possa alcançar a promessa da vida eterna com Deus lá nos céus. Que Deus abençoe a todos nesta hora. Muito obrigado a você, meu amigo aqui do Face, que está sempre comigo aqui nas lives de instruções,
acompanhando os vídeos aí que eu tenho aqui colocado nesse trabalho de ensino da palavra de Deus. Obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, agora e para sempre. Amém e amém. Tá bom, gente? Fechei esse ensino, esse estudo. Foram 3 etapas. A primeira nós aprendemos, não é? Que o diabo é um ser, uma criatura. A segunda nós aprendemos como é que ele atua. E a terceira nós aprendemos por que é que Deus permite a atuação do diabo na humanidade. Para que a humanidade tenha o direito de usar a sua escolha para crer ou não a Deus. Para se submeter ou não a Deus. É o homem que escolhe. Submeter-se a Deus ou ao diabo. Resistir a Deus ou ao diabo. Qual caminho você vai escolher? O caminho da vida ou o caminho da morte? O caminho da bênção ou da maldição? O caminho da salvação ou o caminho da perdição? Está com você. A responsabilidade é sua, pela qual você vai decidir o seu destino eterno. Que Deus te abra o entendimento e que você possa fazer a escolha, a decisão certa, que vai te trazer a felicidade eterna quando deste mundo partir. Amém? Tchau, gente.